E aí, galera, tudo bem? Matheus aqui mais uma vez. E hoje, galera, eu vou falar um pouco sobre o comentário do parceiro que tá aí, onde ele pergunta o seguinte, ele fez esse comentário no vídeo do que eu faço a comparação entre DDR4 e DDR5. Eu vou ler aqui pra vocês. Cara, eu tô fazendo um PC gamer de entrada, mas um pouco mais fera. Tô comprando as peças aos poucos e vai pegando promoção. Até agora eu tô com o Ryzen 5 7600X, 1 tera NVMe, 32 gigas de RAM DDR5 de 5200. Preciso agora comprar uma placa-mãe, só que não quero gastar mais de 900 a R$ 1.000. Acha que vale a pena? Tem alguma sugestão? E outra, tem alguma sugestão de water cooler para esse processador, visto que ele esquenta muito? No momento, não vou pegar placa de vídeo porque o Ryzen 5 tem uma GPU integrada. Vou esperar a Black Friday para poder tentar pegar uma 5060 Ti de 16 gigas para rodar jogos de console e não me preocupar por alguns anos. Alguma sugestão? Cara, quem fez esse comentário foi o Rafael Abrão Alves, se eu não me engano, acho que é esse seu nome. Se eu tiver errado, desculpa, irmão, mas estamos junto. E cara, eu separei aqui uns links. Então vamos conhecer aqui o primeiro processador do parceiro, né? Esse é o processador que ele tá falando aí, um processador de 6 núcleos e 5.3 GHz de frequência, com gráfico integrado, legal, por volta aí de 1.400 a R$ 1.500. Promoçãozinha boa aí do Mercado Livre, chegando junto aí na promoção, que o preço cheio dele é quase 1.800. Cara, um bom processador, tá? No caso do, do NVMe, ele não especifica qual que é, então Então eu trouxe uns aqui, trouxe umas 3 opções, pô, eu trouxe em preços variados, né, pra também trazer de opções pra vocês. Então aqui no caso eu trouxe o WD, né, o Western Digital. Pô, 400 de 1 tera, pô, bom preço, tá um bom preço. Eu acho um SSD caro, de verdade não acho. Mas também trouxe aqui, pra quem tiver com um pouco mais de grana, um da Kingspec. Kingspec é uma marca muito boa, né, não tenho o que reclamar, vejo algumas pessoas usando ou te recomendando o Kingspec. Eu particularmente nunca tive uma experiência com essa marca, mas pelas recomendações que o pessoal traz aí, parece ser uma boa. E para quem tá com um pouco mais de bala na agulha, né, temos aqui uma referência, vamos colocar assim, que é o da Kingston, né, o NV3 da Kingston, 550 conto aí. É mais caro, sim, concordo. Mas Kingston é uma marca que a gente sabe no mundo aí da tecnologia que traz sempre produtos bons, com um bom preço aí. Algumas vezes ele fica um pouco acima de algumas outras marcas, mas você sabe que não vai ter dor de cabeça com Kingston, cara, de verdade. Como eu disse, não sei qual que é o NVMe dele. Ele disse aí também que tá com 32 gigas de RAM, DDR5. Eu trouxe aqui duas opções também, os dois da Kingston, né, os dois casos da Kingston, um com RGB, outro sem RGB. Uma boa ideia aí, entendeu? Claro que com RGB vai ser mais caro do que sem o RGB, mas nesse caso aqui, por incrível que pareça, tá 50 conto mais caro. 40 conto mais caro? Não tá tão caro assim. Então, às vezes, compensa pegar o com RGB, né, pra você também ter ali uma luz e depende também do setup que você tá montando, claro, mas pra quem gosta, acho interessante aí. Bom, ele pediu o conselho de uma placa-mãe. Cara, de placa-mãe, eu trouxe uma aqui até R$ 1.000, que foi mais ou menos o que ele pediu. No caso aqui, uma P650M, né? Um socket AM5, micro ATX. Trouxe especificamente Gigabyte, porque Gigabyte a gente sabe também que é uma marca boa aí, que não dá dor de cabeça nenhuma, bem, bem difícil. A primeira placa do meu computador foi da Gigabyte, não tive dor de cabeça nenhuma. Muito pelo contrário, durou muito tempo. Durei por volta de quase 5 anos. E, cara, eu desmontava o computador, porque como eu tava aprendendo muito, o meu computador foi meu laboratório. Então eu desmontava meu computador direto, montava e fazia.
todos os testes possíveis com o meu computador e a placa sempre resistiu muito bem. Eu acredito que ter uma BIOS também, para quem quer às vezes fazer um overclock, fazer alguma coisa na BIOS, uma BIOS muito family friendly, muito ali fácil de mexer, muito legal. Então, pô, não tenho o que reclamar e tá com um precinho bom aí de 970 conto aqui no Mercado Livre. Mas eu trouxe também uma outra sugestão que passa um pouco do limite ali que ele falou de 900 a R$ 1.000, passa um pouquinho, que é uma da TUF, né, uma A620. Eu trouxe ela mais para ilustração, certo? Que, assim, uma recomendação minha, assim, como eu disse, né, no vídeo que eu vou deixar em algum lugar na tela, ou no final do vídeo também aí linkado, um vídeo onde eu falo das placas de vídeo que não compensam de pegar a série 50, mesmo ainda mais no caso dele, né, que ele vai querer jogar, como ele mesmo disse, jogos de console. Cara, jogos de console dificilmente eles têm um peso, assim, tipo, relevante pra forçar a placa de vídeo ou coisa do tipo. Então o que eu faria, eu tiraria um pouco do orçamento da placa de vídeo pra pegar uma placa-mãe um pouco melhor, um pouco mais bem equipada. Porque, por exemplo, essa da Gigabyte aqui é uma placa-mãe extremamente simples e, pô, você vai ficar limitado aí a alguma construção específica de setup. No caso aqui dessa placa-mãe da Asus, dessa TUF, ela já é uma placa-mãe que já tem Wi-Fi, que eu particularmente já acho mais vantajoso. A placa-mãe da Gigabyte não tem conectores RGB 5 volts. Já a da TUF tem, até porque ela tem também a conexão Aura Sync ali da Asus. Então, eu trouxe, como eu disse, né, eu trouxe essa placa-mãe aqui mais por uma ilustração, mas eu particularmente recomendaria tirar um pouco esse, em vez de ir pra uma série 50, continuar na série 40, que vai atender aí, pô, fácil uns 10 anos, vai te atender fácil uns 10 anos, e pegar uma placa-mãe mais bem equipada, com Wi-Fi, com mais conectividades ali, talvez com um chipset um pouco mais avançado, se você tiver necessidade. Se não tiver, vai no chipset B, que ele atende muito bem. Mas procurar, tipo, um Wi-Fi, porque aí você não fica limitado. Por exemplo, às vezes no quarto você não tem o roteador perto, aí ficar puxando aquele cabo gigantesco, aquele cabo de rede gigante, ou ter que ficar fazendo conexões com roteadores, né? Então você tem o modem e um roteador na sua mesa para puxar o cabo pro PC, sendo que aqui você já pode pegar um Wi-Fi. E acredito que com R$ 1.200 você consegue pegar também uma placa com Wi-Fi 6. Então, assim, bem melhor seria você fazer esse investimento um pouco maior numa placa-mãe boa do que numa placa de vídeo boa, entendeu? A placa de vídeo hoje, uma série 50, ela é maravilhosa, mas ela é muito, como diz alguns por aí, é você dar um tiro de bazuca na vaca pra matar um carrapato. Não faz sentido, tá ligado? A série 40 já atende muito bem, certo? E agora, pra questão de water cooler, vamos pra sugestão de water cooler, né? A gente sabe muito aí que um, as linhas Ryzen, a N5 nem tanto, mas a linha Ryzen, a linha AMD, né, das antigas aí esquenta muito. E como ele vai utilizar o grafo integrado do processador durante um tempo, aí até ele comprar a placa de vídeo, ela vai esquentar mais, então não é uma boa, né? Esquente, então precisa de um water cooler aí muito bom. Eu trouxe duas opções, né, de water cooler de 240 milímetros. Eu não sei qual que é o tamanho do seu gabinete, né? Mas aí por isso que eu trouxe de 240 milímetros, porque eu acredito que seria o mais versátil, né? Ele vai atender muito bem você e é mais versátil também, cabe em qualquer construção. Eu utilizo um water cooler de 240 milímetros da Ryzen Mode. Eu trouxe um aqui da PCIS, para que se você quiser montar um setup sem RGB, então tem aí a opção da PCIS. 240 milímetros, a bomba ali, não tem muito o que falar, né? O water cooler o maior cuidado com o water cooler é quando ele chegar, você fazer o teste dele antes de montar. Então, primeiro você vê se não tá vazando nada, se já dá uma olhada para não tá vazando nada, se o radiador não tá danificado.
Aí antes de montar no seu PC, antes de você colocar ele no computador, você ligar ele na placa-mãe e ligar, né, efetivamente a placa-mãe para que a bomba comece a funcionar, para ver se a pressurização dele não tá errada e se não vai começar a vazar quando pressurizar. Então, é a única recomendação que tem para water cooler. Se você quiser algo com RGB, eu recomendo aí também da Deepcool, water cooler muito bem construído. Eu particularmente me impressionei muito e gostei muito da construção e acho ele muito bonito. Tudo bem que esse da PCS também é bem bonito, mas eu gosto de um RGB, então vai muito de gosto. Mas se você tiver um gabinete maior, um gabinete mais parrudo aí, quiser ir para um 360 milímetros, temos aqui algumas opções também. Temos aqui algumas opções. Se você tiver com um pouco mais de grana, esse Pichau Lunara deles aqui tem a versão preta também, se eu não me falha a memória. Não sei se o Lunara é o especificamente branco, se o preto tem outra cor, tem outro nome. Mas ele tem um preto desse também, lindo, 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 não tenho o que falar. Tem também, obviamente, né, da Deepcool. Então, se você tiver com um pouco mais de grana também aí quiser algo RGB, tá aí na mão também. Tem esse da Rise Mode. Rise Mode eu utilizo. A bomba, inclusive, é igual a essa, só que o meu é 240 milímetros, não 360. Rise Mode eu recomendo, é uma boa marca. O RGB dele é bem bonito. Eu só não achei muito fiel, né, a cor, o RGB da bomba. É a minha única salva é essa. Mas, enfim, a construção é boa, o radiador é bom, não tenho do que reclamar. Mas é isso, gente. Eu espero que esteja respondido também, né? O watercooler não tem muito pra onde correr. A única coisa que eu não iria é num watercooler de 120 milímetros, que é aquele de um fan só. Porque eu acredito que ele seria muito fraco para esse processador, ainda mais que você vai utilizar todo o potencial dele, porque você vai utilizar tanto a parte de processamento quanto a parte gráfica. Então, eu acredito que ele seria muito fraco para esse setup. Cara, se você não quer ter dor de cabeça nenhuma e o seu gabinete comporta 360 milímetros, dá uma olhada nas medidas lá que a fabricante coloca. E para você não passar nervoso que nem eu passei. Mas enfim, acho que é isso. Espero que esteja respondido aí a questão. Vou deixar o link de tudo na descrição aqui, certo? E é isso, gente. Um abraço.